Olá, boa noite. Boa noite também para quem está presente, seja do lugar que for. Se quiserem, se puderem, colocar aí nos comentários de onde estão falando, o seu nome, a idade que tem, que isso é uma coisa muito importante para nós, já que o É verdade. nosso todo esse nosso trabalho é voltado para as mulheres maduras, a partir dos 35, 40 anos, e aí vai lá para os 55, 60, 65, não importa a idade que você tenha, é muito comum que essa transição da metade da vida nos afete em diferentes etapas da vida, dependendo da experiência de cada mulher, né, Fer? É verdade, né, não necessariamente vai começar ali nos 35, nos 40, cada um tem o seu start, mas são starts muito, pontuais e preciosos que estão dando aquela dica assim: "Ó, ixi, cheguei no momento de transição onde eu preciso escolher deixar o passado para trás e dar um espaço para que o novo possa entrar na minha vida", trazendo então novas estruturas, novas decisões, mas principalmente um novo jeito de caminhar. E sabe uma coisa que não só eu já percebi, como você também já deve ter percebido em consultório, como eu já li uma matéria a respeito de que essa crise, entre aspas, afeta as mulheres cada vez mais cedo. A partir ali dos 32, 33 anos, elas já começam a passar por esses processos de não se identificar mais com os papéis que vinham desenvolvendo, vinham desempenhando até então. E é verdade, Adri, porque assim, ó, muitas mulheres dessa faixa etária um pouquinho mais nova, antes dos 35, têm me procurado já há algum tempo, em profundas crises dentro do casamento, em profundas crises dentro do seu trabalho, porque até se a gente parar para pensar, a escolha de uma formação, ela ocorre muito cedo na nossa vida, né? Uhum. Ali com 16, 17 anos, você já está escolhendo o que tu acha que tu vai carregar para uma vida inteira. Mas é aquilo que a gente está falando, muitas vezes a escolha, ela não está baseada naquilo que realmente faz o teu coração pulsar, mas é muito mais baseado naquilo que o pai quer, naquilo que a família quer, naquilo que tem como origem, né. Ah, se é uma família de médicos, se o clã inteiro foi médico, então eu vou ser médica, porque na verdade eu quero agradar alguém. Então você acaba escolhendo esse caminho, mas chega ali pelos 30, 35 anos, você está esgotada, porque você não está realizando nenhuma vontade sua, nenhum sonho, mas um desejo de uma terceira pessoa. Bom, então, qualquer que seja a idade que você tenha, é muito bem-vinda aqui nessa aula que a gente vai dar. Na verdade, nós decidimos isso hoje mesmo de manhã. Estávamos gravando aqui mais ou menos nesse mesmo cenário, cada uma. É, Gravamos, verdade. gravamos uma aula que ficou muito bacana. E aí pensamos, junto com a Janice, que trabalha com a gente, por que não fazer uma aula ao vivo para que as mulheres que ainda tenham eventualmente alguma dúvida sobre o curso, a melhor fase de sua vida, É isso aí. Bora começar então, Adri? bora, vamos começar então. A nossa aula, essa aula, ela faz parte do módulo um do nosso curso e é uma aula sobre propósito. Já faz Uhum. alguns anos que falar sobre o propósito entrou na moda. Eu já ouvi falar e até concordo, em certa medida, que existe uma espécie de ditadura do propósito, que algumas pessoas professam, dando a entender que se você não tem um propósito descoberto, criado, definido para seguir, está condenado a ter uma vida sem sentido. Esse tipo de abordagem cá entre nós tem todo o potencial para gerar uma ansiedade completamente desnecessária. E também cá entre nós, ansiedade é algo que nos acompanha na transição da metade da vida e nós não precisamos de motivos externos para aumentá-la, né? Então, os conceitos sobre propósitos variam, mas normalmente eles giram em torno de um talento, algo natural com o qual você nasceu e que pode compartilhar com o mundo, ajudando outras pessoas. Aí tem uma variação aqui, outra ali, mas no geral gira mais ou menos em torno disso. E essa é uma definição que eu acho bacana, mas ao longo do nosso curso nós vamos acrescentar alguns ingredientes, umas pitadinhas para deixar essa receita ainda mais gostosa e mais apropriada para você. Mas por enquanto, nós não vamos nos aprofundar no conceito do propósito, mas sim em um pré-requisito para que nós o encontremos ou criemos, que é o seguinte: a gente só consegue oferecer aos outros aquilo de que estamos preenchidas.
Não adianta querer oferecer auxílio, ajuda, conselho ou o que quer que seja, quando nós mesmas estamos andando pela vida assim, meio capengas, como se precisássemos de muleta para andar pela vida. Então, a gente tem um exemplo bem didático para oferecer aqui. Vamos considerar que a nossa vida é composta por várias áreas e vamos representar cada uma delas por um copinho. Nós costumamos dar muita atenção a um ou dois copinhos, principalmente na primeira metade da vida, achando que se eles estiverem cheios, os outros podem estar mais vazios, que nós vamos estar bem. Só que quando nós chegamos aqui, na segunda metade da vida, começamos a perceber que o nível de todos os nossos copinhos precisam estar equilibrados para que nós estejamos bem e, consequentemente, para que tenhamos algo a oferecer. Então não adianta um copinho estar transbordando e o outro estar vazio. Eles têm que estar equilibrados. Mas ainda tem mais uma coisa. Agora, na transição da metade da vida, a gente se dá conta, eventualmente, de que nós demos importância excessiva a um copinho, que pode até ter transbordado em algum momento, mas isso não nos tornou tão felizes quanto nós imaginávamos. Então, quando nós chegamos aqui, na metade da vida, é hora de avaliar o nível desses copinhos e reequilibrar, para que assim possamos transbordar por inteiro. Fernanda, eu arriscaria dizer que os copinhos para os quais as mulheres dão a maior atenção na primeira metade da vida, dependendo do seu perfil, são o do trabalho ou o da vida afetiva e familiar. E eu arrisco dizer também que isso tem relação com o desequilíbrio entre as nossas energias feminina e masculina. É isso mesmo? É, é exatamente isso. E é claro que isso tem uma raiz ainda mais profunda, mas vamos olhar somente para as questões de polaridade. Uma mulher que na primeira metade da vida focou excessivamente no seu trabalho, nas metas e nas conquistas, ela realmente está em desequilíbrio interno, tendendo a um masculino em desequilíbrio, ou seja, é como se o masculino, a energia masculina dominasse ela. Então, ela tende a ser uma pessoa onde ela sempre vai colocar metas, objetivos e ser extremamente perfeccionista e muito rígida e controladora e várias outras coisas. Mas a gente consegue colocar essas características de uma forma muito geral. Então, ela acaba deixando de lado os prazeres da vida. Ela acaba ficando focada tão na necessidade de cumprir meta, de dar conta e de resolver, que ela esquece que o prazer é o que rege esse feminino, é o que rege a maestria da vida dela, no sentido até mesmo de propósito de se tornar quem ela é. Então, ela fica sempre na busca daquilo que, como que ela vai conquistar e como que ela vai se apresentar para o mundo, se é uma pessoa competente, se é uma pessoa capaz, o quanto ela tem que provar que ela dá conta, principalmente se a área de atuação dela é em meio a outros homens. Já por um outro, pode falar. Eu ia fazer um adendo aqui. Seria o caso, por exemplo, de quando uma mulher com excesso dessa energia masculina em desequilíbrio foca somente naquele objetivo, que é o futuro, o objetivo é o significado do futuro, ela deixa de viver o presente, que é o processo. E nesse caso, não percebe a vida passando, porque a vida acontece no presente. E aí o que acontece? Essa percepção de que o tempo está passando sem que ela o viva efetivamente fica muito mais forte, muito mais aflorada, porque de fato ela não está vivendo, ela está pensando só no futuro. E aí fica aquele negócio: nossa, minha vida está passando e eu não estou aproveitando, e eu estou ficando velha e tô acabada. É isso? É, e também tem a outra concepção, né? Já passou, não fiz nada de útil, ou ela sente um vazio de que ela não fez nada de útil, porque é bem isso, né? A mulher, gente, ela tem objetivos, não é objetivos, é biológico, tá? Eu tô falando agora é biológico. A mulher funciona diferente do homem. Só que a gente está numa sociedade que é muito mais masculina, funciona de uma forma muito mais masculina do que feminina. Então, quando uma mulher vai para o mercado de trabalho, ela vai com um arquétipo masculino para esse mercado de trabalho. E ela toma posse desse arquétipo masculino dentro dela, aliada, claro, a essas questões que eu falei, que são mais profundas, que são de origem da sua infância, do seu sistema familiar.
Mas enfim, então a mulher ela vai para o mercado de trabalho muito nesse arquétipo do masculino. Então ela esquece que ela é biologicamente diferente de um homem. Então a forma como ela alcança o propósito na vida é diferente de uma forma como um homem alcança o propósito na vida. Ele é biologicamente produzido, vamos colocar assim, com um chipzinho interno de conquista, de foco. Ele funciona assim. É o cérebro dele, é a forma que ele trabalha. O feminino já precisa de outros elementos, ele precisa daquilo que a Adriana acabou de falar, aproveitar o processo, estar presente, estar no aqui e agora, que é estar no seu corpo. Então, uma mulher que está muito no masculino em desequilíbrio, ela está muito no mental, ela está muito pensando e controlando e achando formas e meios e maneiras e cumprindo prazo. Então, ela esquece de se conectar com o seu corpo, que é o portal do seu feminino. E isso acaba, por via de regra, causando muitas doenças nas mulheres, levando elas, normalmente, a um desequilíbrio não apenas das suas polaridades, mas uma falta de limites. Ela está sempre com uma falta de limite de quando parar, de quando descansar, de quando se dá prazer, como se ela se sentisse culpada por fazer isso tudo. Ela se sente culpada por se dar prazer, por então não cumprir um prazo. Meu Deus, se não cumprir o prazo mesmo, aí morreu. Então, percebe o quanto isso é doentio para uma mulher. Por isso que muitas mulheres que estão nessa polaridade masculina em desequilíbrio chegam ali pela metade da vida, nessa transição, se sentindo velhas, porque de fato elas estão, porque elas não estão abastecidas delas. Porque uma mulher precisa estar abastecida do seu feminino e do prazer, de estar aproveitando o processo, ainda que seja doloroso, ainda que tenha dores, mas ela está vivendo esse processo, ela está vivendo as emoções e o corpo dela. E nesse outro processo ela está longe dela, então ela se torna seca. Por isso que se torna muitas vezes uma mulher seca internamente, de sentimentos, de emoções, e externamente, da pele mesmo. Ela envelhece mais rápido, porque ela foi sugada estando num lugar que não pertence a ela, ou funcionando a partir de uma energia, a partir de um arquétipo que não pertence a ela. Agora, pelo outro lado, posso continuar aqui, Adri? Claro, eu já ia te chamar porque eu te interrompi, então, por favor, volte onde foi interrompida. Eu só estava concluindo. Então, pelo outro lado, tem as mulheres que se dedicaram na primeira metade da vida a somente a família ou aos relacionamentos, ou uma busca desenfreada por um relacionamento. Essas mulheres normalmente estão no seu feminino ferido, o que significa que elas estão na sua polaridade, contudo em excesso. E um excesso de polaridade feminina faz com que a mulher vá muito para o drama, vá muito pela dependência e, aqui um ponto essencial, pela codependência emocional, que, por via de regra, não deixa a mulher existir nas relações, porque ela entra em simbiose com o parceiro, em simbiose com os papéis dela, ou seja, ela deixa de ser ela, deixa de ter identidade, para ser a mãe. Ah, então eu sou a mãe de fulano, eu sou a esposa de ciclano, eu sou a irmã de outro, eu sou a filha de tal pessoa, mas ela não é ela. Então ela fica sem identidade, ela fica sem contorno, que a gente chama assim de limites. Então essa mulher, ela está fadada a sempre buscar a se ocupar da vida de outras pessoas. Normalmente é aquela pessoa que sabe sempre o que é melhor para o outro, sempre dá a dica do que é bom para o outro. Só que ela nunca Conselho. sabe o que é o conselho também. Só que ela nunca sabe o que é bom para ela. Faz sentido isso, Adri? Faz muito sentido e a maioria das mulheres não conhece essa condição da codependência emocional, não sabe nem que existe na maioria das vezes, e quando sabe, às vezes fica sempre caindo nas armadilhas da codependência, porque é uma vigilância constante, né? Quando você percebe que o gatilho da codependência está sendo acionado, ter consciência e parar ali. Você sabe muito bem, melhor do que eu, que é um processo constante. Gente, eu sempre digo que a codependência emocional ela é mais 24 horas, porque a gente não cura esse padrão de comportamento, não é algo que se cure. Porque como ele vem de uma raiz infantil, em função de uma infância disfuncional, de um lar disfuncional, mas isso já falo mais a respeito, tem uma aula só sobre isso, aqui eu só vou pincelar. A gente vem para a vida adulta
muito sem saber quem nós somos, porque as nossas necessidades ou as nossas vontades, de alguma forma, não foram atendidas e a gente aprendeu a anular aquilo que eu gosto. Então, muitas mulheres chegam aqui na metade da vida, no meu consultório, sobrecarregadas da família, dando conta de tudo, e são aquelas mulheres que perguntam assim: tá, mas o que tu gosta? Ai, não sei. Tá, mas o que tu gosta de comer? Ai, não sei, qualquer coisa. É aquela mulher que, quando convido para sair, qualquer coisa serve, o que os meus filhos gostarem, o que o meu marido gostar, onde ele quiser ir. É como se ela não tivesse voz para ela mesma, por ela mesma, porque existe um medo profundo de abandono e de rejeição. Então, ela topa tudo, absolutamente tudo, por medo de perder aquela relação. Então, também é aquela mulher que mantém, chega na metade da vida frustrada, com uma relação super meia-boca e que não tem coragem de se transformar e de largar aquela relação por medo de ficar sozinha, por achar que está velha. E essa mulher aí também passa por esse momento de achar que não viveu a vida pelo simples fato de que ela não está no presente. Ela não está de corpo inteiro, de corpo e alma no que ela faz. Ela está sempre preocupada com os outros. Ela não está na autenticidade dela. Ela não está vivendo as próprias vontades. Ela sequer conhece os próprios desejos e necessidades. Então ela não vive no presente também. Assim como a outra, a focada no trabalho, não vive o presente por outro motivo, essa também não está no presente. Está sempre pensando no que o outro quer, no que o outro deseja, no que eu vou fazer, no que é melhor para o outro. E aí acaba que o tempo passa também. Então olha que interessante, né? Aquela mulher que trabalha demais e coloca o trabalho como tema principal ou patinho principal da sua vida, é aquela mulher que ela está no futuro. Ela está pensando lá na frente, na aposentadoria, ela não está vivendo agora. Só que a mulher, o outro, né? O oposto, a mulher que está aqui vivendo só para os relacionamentos, para a família, ou para encontrar o parceiro perfeito, é a mulher que está vivendo no passado, porque ela está vivendo de uma ferida, de uma dor, tentando tampar o buraco de uma dor. Em ambos os casos, como a Adriana bem colocou, nenhuma delas está vivendo o aqui e o agora, que é um feminino saudável, em equilíbrio dentro de si com um masculino saudável. Porque é aquela história, nós somos mulheres, biologicamente falando, então a nossa potência, a nossa verdade, está na polaridade feminina. Mas isso não quer dizer que eu não tenha que usar a polaridade masculina. Tenho, preciso, porque ela é a lógica, ela é o que faz você conquistar os seus objetivos. Mas ela tem que estar apoiando o teu feminino e não na frente desse feminino. Então, tu podes ter esse feminino, mas está com essa lógica, com essa consciência. Porque, como a gente falou, uma mulher que está com seu feminino em desequilíbrio é uma mulher que ela não consegue tomar decisões, porque ela está tão banhada de emoções que aquilo fica tão confuso dentro dela, são tantos medos, são tantos traumas que ela carrega, que ela não toma decisão, porque ela não tem consciência dela mesma, ela não tem nenhuma linha lógica de ação. Então, o que a gente está buscando trazer aqui é esse caminho lógico de ação, é para você sair da confusão e para você sair das metas, mas para você entrar num caminho onde você possa equilibrar essas duas energias para que elas possam te conduzir de forma consciente. Não é fácil, não vou mentir aqui para vocês que é um processo fácil, não é, mas é um processo profundamente rejuvenescedor. Eu diria que é melhor do que muito botox, gente, porque assim, ó, Sem a dúvida. gente rejuvenesce, porque a gente ganha uma coisa chamada brilho no olho. Cara, quer saber se uma mulher tá feliz? Não é aquela coisa que tá com viço na pele? Tá com viço na pele e tá com brilho no olho. Corada, né? E Tá não é maquiagem. coradinha. E nem outra coisa. É o teu prazer. Tu entendeu, né? É o Entendi. teu prazer na vida. É aquela coisa que tu tá conectada com o teu aqui e agora. Tu tá conectada contigo e tomando decisões por ti, pelo prazer de ser por ti. Não é sem se importar, mas tu é tão importante para ti, tu tá tão cuidando de ti, que o que o outro acha ou deixa de achar, se gosta ou deixa de gostar, não tá mais levando em consideração. Então é como se a metade da vida fosse aquele convite para dizer assim, ó, cara, todos os sapos que eu engoli, agora eu não engulo mais. Todos os nãos que eu não falei, agora eu falo. Agora eu pago o preço para existir.
Isso é o que a metade da vida está te dizendo. Venha existir. A Janice escreveu aqui tesão. É isso mesmo, Janice. É tesão pela vida, né, Fê? Oh, querida, que coisa mais deliciosa a gente acordar de manhã e tá com tanto tesão. Tudo bem, dá trabalho, tudo dá trabalho, viver dá trabalho. Tudo dá. Então a gente não pode dizer assim, ai, não, vou viver feliz. Não, não vamos ir para o conto de fadas. Viver dá trabalho, mas assim, ó, eu posso viver sem prazer ou com prazer, que é com tesão ou sem tesão. E viver com tesão, gente, é o que eu tô falando, é esse viço na pele, é esse brilho no olho que mesmo que tu estejas se ralando, tu tá dizendo assim: "Caramba, era aqui. Porra, tá dando trabalho, mas tá valendo a pena". Sabe por quê? Cara, eu gosto. E é claro que Uhum. todos nós buscamos o reconhecimento financeiro, a busca financeira, porque afinal estamos trabalhando aqui no 3D, a gente precisa de dinheiro. Mas não quer dizer que a nossa busca por prazer tenha que ser longe do dinheiro. A gente pode unir. É um processo? É um processo. Vai dar trabalho, porque de uma certa forma, de um certo ponto de vista, né, Adri, a gente vai estar começando do zero, entre aspas. A gente tem uma bagagem, mas se tu tá Uhum. no processo de transição de carreira ou no processo de transição de relacionamento, você vai começar do zero, porque você vai aplicar ferramentas que antes você não tinha. Então, querer os mesmos resultados de quem chegou depois de 40 anos, eu tenho resultado aqui, e depois de 40 anos você querer o mesmo resultado começando de um novo início, a gente tem que ser humilde também para entender que, opa, preciso de tempo para plantar a sementinha, deixá-la germinar e dar a florada que ela precisa dar. Nós temos um outro exercício para propor, nós gostaríamos que você fizesse, que é o seguinte: como nós falamos, a nossa vida é cheia de diferentes áreas que a gente pode representar, a gente gosta de representar como copinhos. Então, nós vamos fazer o exercício dos copinhos, que vai ser o seguinte: você vai desenhar os copinhos em uma folha, assim como eu vou mostrar agora, vou compartilhar a minha tela com vocês. Eu espero que dessa vez dê certo, porque na última vez não deu muito. Mas agora Mas vai. vamos ter fé, com calma. Olha que incrível os copinhos. Ah, deu. Então, você vai desenhar um copinho para cada área dessas. Para a saúde, o copinho da área afetiva, da área profissional, o copinho do financeiro, do emocional, do espiritual, do intelectual, da família, o copinho social e esse último copinho que é eu mesma, que é o quanto você transborda de si mesma, da sua autenticidade. Quem se inscrever no curso Melhor Fase da Sua Vida já vai ter esse material pronto, já está lá bonitinho dessa forma. E quem não tem, infelizmente, vai ter que desenhar. Então, eu vou deixar aberto aqui mais um pouquinho para quem quiser copiar aqui o que tem em cada copinho. E a brincadeira é a seguinte: para cada copinho representando alguma área, você vai desenhar o nível que ele está hoje. Se está vazio ou quase, se ele está pela metade, se está quase cheio ou se está transbordando. A gente precisa que você faça esse exercício em um momento em que estiver sozinha, tranquila, sem pressa. Então, nossa recomendação é: desenhe agora os copinhos e deixe para fazer depois da live ou em um momento em que você tenha uma tranquilidade para se conectar realmente consigo mesma e ser honesta no desenho do nível desses copinhos. Daí você respira fundo, avalia com honestidade cada uma das áreas da sua vida, vai lá e desenha o nível de cada copinho. Depois de preencher esse nível, nas linhas que tem embaixo, você vai escrever por que o seu copinho está naquele nível. O que leva o seu copinho a esvaziar ou a transbordar naquela área. Escreva tudo que lhe vier à cabeça, use a sua intuição, acredite na sua intuição. O que vier é porque tinha que vir, então escreve ali e depois você vai guardar esse papel. Depois, quando você entrar no curso A Melhor Fase da Sua Vida, nós vamos voltar a ele outras vezes nos módulos seguintes. Como eu falei, esse é um exercício do módulo 1, é um exercício bem introdutório para a gente ter esse primeiro overview da nossa situação nessas áreas da vida. A nossa missão aqui na Metade da Vida é equilibrar esses copos para que nós possamos, daí sim, colocar o nosso propósito no mundo. Não é mesmo, Fê?
Gente, tem uma coisa assim, ó, que é muito importante, tá? E eu falo para vocês por um ponto de vista do qual eu mesma atravessei. A gente não consegue realmente, trilhar um caminho de transformação sem que a gente se inspire em pessoas e mulheres que já tenham atravessado esse caminho. Porque eu posso afirmar, né, pela minha própria trajetória, talvez tenham pessoas aqui que não me conheçam, mas dentro do curso eu vou me apresentar ainda mais, e a Adriana também. A gente só chega aqui se autoconhecendo, e se autoconhecendo por nós mesmas é muita cegueira. E boa parte daquilo que eu aprendi a desenvolver, porque aqui no meu caso, eu precisei desenvolver muito a minha polaridade masculina saudável, porque eu era aquela feminina, aquela polaridade feminina em desequilíbrio, então eu era perdida nas minhas emoções, perdida nos meus sentimentos, perdida nas relações, no sentido de não ter limites, não ter contornos, uma bela codependente emocional aqui que vos fala, mas que está 24 horas orando e vigiando, mas que precisou muito da guiança de mulheres que já tinham se resolvido na parte profissional, que já tinham se resolvido na parte financeira, porque chega aqui na metade da vida, a gente bate a questão financeira. Quantas são as mulheres que me procuram que estão com a vida financeira virada de cabeça para baixo, que não tem a estrutura ainda para poder transformar a sua vida e que já não tem mais aquele gás lá de trás. Então a gente precisa dar pontos certeiros e dar tiros pontuais naquilo que de fato vai trazer transformação para você. Senão você vai ficar dando tiro no escuro, você vai girando cada vez mais dívidas diante daquilo que não precisa ser mais gerado porque vem de uma dor. Então a gente precisa realmente olhar com muito carinho e tomar decisões conscientes, porque daqui para frente o tempo é o teu aliado, mas também ele está passando. Então a gente precisa tomar a adulta que existe dentro de nós e dizer assim, não, peraí, vamos levar a minha vida a sério? Vamos cuidar do jardim que eu preciso cuidar, vamos colocar as aguinhas dentro dos potes que precisam ser colocados, mas eu preciso aprender com alguém. Então, é isso que a gente está buscando trazer o tempo inteiro a partir das nossas lives, dos nossos podcasts e agora desse curso que tem como nome a melhor fase da sua vida, que é isso. Se você tomar para você a responsabilidade de cuidar da tua vida, de pegar a tua vida nas tuas mãos, dizer assim, cara, mas eu vou cuidar muito bem da filha, no meu caso, né, da filha do seu Fernando e da filha da dona Janine. Cara, eles deram muito. E o que eu estou fazendo com a vida da filha deles? Eu estou jogando no lixo? Eu estou deixando de lado? Eu estou menosprezando? Ou eu estou cuidando dela como a coisa mais preciosa que um dia, então, eles colocaram no mundo? Porque isso, é disso que se trata essa segunda metade da tua vida. Fazer o que você não fez ainda para cuidar bem da filha dos teus pais. Agradecemos a presença de todas. Foi uma grande alegria poder apresentar mais um conteúdo, essa aula aberta para vocês. E uma boa noite para todas. Obrigada e uma boa noite para todos. Boa noite, Adri. Obrigada. Boa noite, meninas. Boa noite, Janice. Até mais. Um beijo. Beijo.